Boa tarde, está começando mais um programa, meu doutor. Você tem sentido dor nas articulações? Saiba que a saúde das nossas articulações é fundamental para uma vida ativa e sem limitações. Hoje vamos falar sobre reumatologia, uma área essencial para quem busca qualidade de vida, prevenção de doenças e bem-estar. Para abordar este tema, recebemos hoje o Dr. Francisco Aires, reumatologista, formado pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduado em Clínica Médica e Reumatologia e um dos principais nomes na área da reumatologia no Brasil. Dr. Francisco Aires, muito obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para a gente tratar desse tema hoje aqui nessa tarde de domingo. Oi, não, obrigado pelo convite. Estou à disposição para responder as perguntas de acordo com o tema que foi escolhido. Perfeito, doutor Aires. Esse assunto é muito importante e a gente quer abordar de uma forma que as pessoas que nos assistem, você que nos assiste, entenda o porquê de tantas dores nas articulações, né, doutor Aires? Bem, e falando disso, quais são as principais doenças reumáticas que afetam as articulações e quais são os sintomas? Como é que as pessoas percebem, podem diagnosticar ou podem procurar um especialista? O principal motivo de consulta por reumatologista é dor. A principal doença, a doença mais conhecida, universalmente conhecida, é a osteoartrite. É ela que determina a dor na maioria das vezes. A osteoartrite é uma doença própria das articulações que envolve especificamente as cartilagens. E quais são os principais sintomas? Dor e rigidez. Acomete mais o joelho, as mãos, ou o sistema articular como um todo? Tradicionalmente, a osteoartrite é uma doença das articulações que são sobrecarregadas. Elas têm algum estresse, ou por defeito de postura, ou por esforço físico incorreto, ou pelas duas coisas juntas. Isso motiva um desgaste das cartilagens e determina uma inflamação articular. E as causas, genéticas, esforço, tipo de trabalho, como é que surge essa doença? A osteoartrite é tradicionalmente uma doença dos membros inferiores das articulações que suportam o peso. Coluna, coxilais, joelhos, tornozelos e pés. Na gênese, na origem dos sintomas das doenças degenerativas da osteoartrite estão o vício postural e o esforço físico incorreto, ou as duas coisas juntas. Isso pode ser determinado por condições genéticas ou hereditárias. Quer dizer, quando o indivíduo nasce com alguma deformação e essa deformação está estruturada dos membros inferiores, ele tem grande chance de desenvolver uma osteoartrite. A cartilagem dele pode ser desgastada por conta do estresse. E a questão do peso, influi também? Com certeza. Se você tiver uma deformidade e junto com isso você tiver um peso, então você tem as duas condições básicas para desenvolver a osteoartrite. Quer dizer, excesso de peso e o defeito de fabricação. Perfeito. Então as pessoas que ficam muito tempo em pé, agacham muito, tem sobrepeso, tá com peso acima do normal, pode desenvolver com mais facilidade a doença. A chance da doença aparecer é muito maior do que um indivíduo que não tem nada disso. Ao longo do tempo é normal as pessoas terem dor nas articulações ou não? A dor articular é modulada por um defeito daquela articulação motivada, ou por esforço físico incorreto, ou então por excesso de postura incorreta ou peso. O que é comum as pessoas dizerem que tem artrite reumatoide, tem reumatismo, tem artrose, né? Qual a diferença entre artrite reumatoide e artrose? Basicamente, o nome artrose já foi ultrapassado pela nomenclatura universal. Hoje só se fala em osteoartrite. Então, o indivíduo que tinha artrose no passado, hoje tem osteoartrite, porque a osteoartrose também é uma doença inflamatória. A artrite, isso é uma doença da cartilagem. A artrite reumatoide é uma doença da sinóvia. A membrana que envolve a articulação na sua parte mais interna chama-se membrana sinovial.
É essa membrana sinovial que é atacada na artrite. Aí é artrite reumatoide. Quando ela é atacada, ela tem uma artrite. Tem várias causas de artrite. A artrite reumatoide é uma delas. Essa causa inflamatória, genética, também postural, como é que ocorre? Não. O condicionamento aceito universalmente para o aparecimento da artrite reumatoide depende de um fator genético. O indivíduo que tem artrite reumatoide, ele é suscetível geneticamente para ter a doença. E ele encontra no meio ambiente um fator que é gatilho. Então a mistura do indivíduo suscetível com o meio ambiente favorável desencadeia a doença por alteração do funcionamento do sistema imunológico. O sistema que nasceu para te defender, a partir daquele momento ele começa a agredir. E o alvo é a sinóvia das articulações. Então as pessoas submetidas a estresse, a muita tensão, podem desenvolver artrite reumatoide. Pode ser uma das causas. A presunção médica de que o estresse físico ou psíquico pode ser o gatilho que dispara no indivíduo suscetível à doença. A doença. E a diferença em termos de sintomas da osteoartrite e da artrite reumatoide? Basicamente, as duas dão dor. Todas as duas têm um ritmo nictemeral. A artrite reumatoide é uma doença cuja sintomatologia dolorosa predomina pela manhã. O tempo que vai da hora que o indivíduo acorda até a hora que ele se movimenta melhor é igual ou superior a 1 hora. O indivíduo que tem uma osteoartrite, uma doença degenerativa da cartilagem, ele pode acordar e ter alguma dificuldade para executar os primeiros movimentos com aquela junta doente. Mas o tempo é sempre menor do que 1 hora. Depois esquenta e começa a andar normal. Quando a junta esquenta, melhora. É exatamente esse o termo. A junta que esquenta e melhora é junta de doença degenerativa. A junta de doença inflamatória não melhora com o movimento. E em termos de tratamento, qual a diferença entre o tratamento da artrite reumatoide e das osteoartrites? Deixa eu falar. A medicina, a tecnologia evoluiu muito. Mas até hoje, nós não conseguimos inventar uma droga que substituísse na plenitude as cartilagens degeneradas. Então, uma doença degenerativa, uma osteoartrite, é uma doença até agora sem cura, porque nós não conseguimos, a medicina com toda a evolução, toda a tecnologia, não conseguiu substituir uma cartilagem. Então, a doença degenerativa é uma doença que não tem tratamento corretivo, a não ser a cirurgia. Já a doença inflamatória, a artrite reumatoide e outras doenças imunológicas, existem drogas no momento que conseguem bloquear a atividade da doença e tornar a vida do indivíduo mais confortável. Melhora os sintomas e estaciona. A doença não avança, né? Consegue estacionar. Em medicina, somente 2% das doenças tem causa conhecida. Quando você conhece a causa de uma doença, trata a causa da doença e desaparece. O resto tudo é doença crônica. Então, na artrite reumatoide e nas outras doenças imunológicas, você bloqueia o sintoma no lugar onde ele está acontecendo e bloqueia o sintoma com drogas no lugar onde está sendo produzido. Doutor, se o clima está frio, está quente, hoje está muito frio, está muito quente, minhas articulações estão doendo, tem alguma relação, influência do clima no desenvolvimento dessas crises, né? Porque ela vem tem uma crise, melhora, volta, não é cíclica. Todas as doenças vistas pela reumatologia são comuns em todos os climas. Né? Então não tem influência do clima com o aparecimento desencadeado do sintoma ou a piora deste. Então isso é mito? É mito. No caso da osteoartrose, pode-se colocar prótese? Como é que é esse tipo de tratamento cirúrgico? O tratamento da osteoartrite é a substituição da articulação. Né? Veja bem, a membrana sinovial, que envolve a parte mais interna da articulação, ela fabrica o líquido sinovial que nutre a cartilagem. A cartilagem não tem vaso nem nervo, ela é nutrida por imbebição, como se fosse uma esponja, do líquido que é secretado pela membrana sinovial. Esse tratamento se dá como? É colocando prótese, colocando uma... Antes de você colocar a prótese, naturalmente a sequência é essa. Primeiro, você faz o tratamento convencional. Manda o indivíduo emagrecer, mudar a postura, etc. Essa história toda, né? Se isso aí não dá certo,
Aí você coloca ácido hialurônico dentro da articulação. Faz uma infiltração. O ácido hialurônico é uma substância produzida pela sinóvia que nutre a cartilagem. Isso não conserta a doença, mas pelo menos prolonga o tempo de prótese. Perfeito. Então vai protelando a substituição, a colocação da prótese, né? E, bem, a gente já está chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas antes de encerrar, eu gostaria que o senhor comentasse sobre lúpus e fibromialgia. Quais os sintomas dessas doenças, a diferença e o tratamento? Uma delas, que é o lúpus, é uma doença imunológica, motivada por aquilo que eu falei antes. Ou seja, o indivíduo nasce com defeito genético, então suscetível para o aparecimento da doença. Em determinado momento, ele entra em contato com o meio ambiente e a mistura do meio ambiente com o indivíduo suscetível induz o sistema imunológico a fabricar células e substâncias que no lúpus têm alvo diverso: pele, articulação, pulmão, coração, rim, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e sistema hematológico. Então abrange todo o sistema. É o protótipo de uma doença imunológica, o lúpus eritematoso sistêmico. Isso é o lúpus. Para você tratar, como eu já falei antes, você tem que bloquear a doença no lugar onde ela está acontecendo, que é onde ela produz a inflamação motivada pela agressão do sistema imunológico. Então você diminui a inflamação e dá drogas que bloqueiam a doença no lugar onde ela está sendo fabricada. Tem drogas específicas, corticoides? Os corticosteroides, em doses pequenas, eles bloqueiam a atividade inflamatória no lugar onde ela está acontecendo. Quando você passa de 20 miligramas, você bloqueia no lugar onde está acontecendo e no lugar onde está sendo produzida a doença. E a isso você agrega outras drogas imunossupressoras para bloquear a doença no lugar onde ela está sendo fabricada. Que ela não avance, né? E as lesões de pele no lúpus, como é que se manifesta? No lúpus eritematoso sistêmico, a lesão de pele é motivada por uma alteração do DNA da pele. Os indivíduos que têm lúpus, a pele do indivíduo que tem lúpus, ele tem um DNA anormal, digamos assim, que é suscetível à influência dos raios ultravioletas. Então, o indivíduo que tem lúpus, ele tem uma suscetibilidade de pele aos raios ultravioletas. Então, a exposição ao sol afeta e agrava. Na hora que o raio ultravioleta bate na pele dele, o DNA denatura, a partir dali, ele fica como uma substância estranha para o organismo que começa a fabricar células de substância contra ela e produz a lesão inflamatória. Perfeito. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco, vamos dar um intervalo e voltamos a continuar a conversar sobre lúpus, porque a conversa está muito interessante. Não sai daí, aguarde que já voltamos. Estamos de volta com o meu doutor. Agora, neste segundo bloco, vamos conversar sobre os desafios da gestão em saúde e a experiência do Dr. Francisco Aires como líder de equipe multidisciplinares e o impacto desse trabalho no cuidado ao paciente e na formação de novos profissionais. Mas antes disso, doutor Aires, vamos terminar e conversar um pouco mais sobre o lúpus, né? O senhor falava sobre os sintomas do lúpus quando as pessoas estão expostas ao sol, né? Como é que é isso? Tradicionalmente, em medicina o que é mais comum acontece mais vezes. Então, tradicionalmente, os indivíduos que têm lúpus com manifestação cutânea, eles têm lúpus nas áreas expostas a sol. Rosto, braço e veia do pescoço. Então, esses locais tradicionalmente pegam mais sol do que o habitual. E a pele do indivíduo com lúpus é sensível aos raios ultravioleta que conseguem denaturar o DNA, tornar ele uma substância estranha, passível de agressão pelo sistema imunológico do lúpus, que é meio atrapalhado. Nas regiões mais quentes do país, como o Nordeste principalmente, ela é mais frequente, os quadros são mais graves ou depende só da exposição? O lúpus é uma doença universal. Ele é comum em todas as populações. As pessoas que se expõem ao sol com mais frequência e que têm lúpus, elas têm chance de desenvolver a doença de pele. Se o indivíduo não se expõe ao sol, ele pode ter a manifestação cutânea. O sol, no caso, só piora elas. Só piora. E qual a incidência, a importância do estresse no desenvolvimento do lúpus?
que é comum associar um período de estresse, de ansiedade, de muita pressão, até as crises. Porque o lúpus, o paciente tem a crise, toma medicação, tem aquelas lesões cutâneas, regride, algum tempo depois volta. E o período de acalmia, de ausência de sintomas e desenvolvimento de sintomas varia muito, né? O intervalo entre uma crise e a recuperação do estado normal da saúde. Eu vou falar de forma grosseira para ver se há um entendimento daquilo que eu vou falar. Veja bem, quando a gente nasce, todas as células imunocompetentes são fabricadas pela medula óssea. Elas são fabricadas pela medula óssea, elas transitam pelo timo, necessariamente pelo timo. O timo é o órgão sensor de todas as células imunocompetentes fabricadas pela medula óssea. Então, de 100 células que são fabricadas, que entram no timo, somente 2 saem. O timo mata 98 porque aquelas células podem ser agressivas para algum tecido do próprio organismo. Daquelas 2 células que saem, pode ser que saia alguma meio atrapalhada ainda. Aí o timo fabrica uma célula chamada célula T reguladora, que a partir dos 11 anos vai fazer a função do timo para regular todas aquelas células que saiu. Aquela célula normal, ela está sob censura. Na hora que você tem um estresse, fabrica noradrenalina, adrenalina, a CTH manda a suprarrenal fabricar corticoide aumenta no organismo e desorganiza toda aquela organização. Desencadeia a crise. Aí, todas as células, aquelas células, inclusive aquelas que são imunoincompetentes, elas perdem a censura. Quando o estresse acaba, elas proliferaram. A proliferação daquelas células determina uma doença. Pode ser um lúpus, pode ser um câncer, pode ser um linfoma, mas de qualquer forma, quando o indivíduo sai do estresse, aquela célula está proliferada e perdeu a censura da célula T reguladora. Isto aí é a presunção da medicina. A medicina presume que isso aconteça dessa forma. Explicação científica para isso. A presunção é essa, aquela célula ficou desregulada por falta de censura durante o estresse. Então, na realidade, o paciente portador de lúpus, o ideal é que ele evite atividades submetidas a estresse, né? Muito estresse, muito é impossível, né? No dia a dia é impossível. Se você puder escolher o que você vai fazer, escolher uma atividade... Tinha que viver no limbo. Com menos estresse. No dia de hoje é difícil. E a fibromialgia? Como é que é a fibromialgia, o desenvolvimento da fibromialgia? Eu sou médico do trabalho e observei muito tempo, principalmente nas pessoas que mexem com digitação, atividades repetitivas, que o desenvolvimento da fibromialgia é mais frequente. Mas percebi também que aquelas pessoas que tinham dificuldade de se adaptar ao local de trabalho, que tinham uma labilidade emocional maior, desenvolvem com mais frequência a fibromialgia. Apesar de que a gente não tem ainda o fator etiológico determinado da fibromialgia. Mas a incapacidade das pessoas de administrar mais o estresse faz com que elas desenvolvam com mais frequência a fibromialgia, até ficar naquele quadro de incapacidade. Essa é a minha observação enquanto médico do trabalho por muitos anos. Como é que o senhor vê esse quadro, essas questões? Deixa eu contar uma coisa histórica. No sul do Canadá, do norte dos Estados Unidos, as pessoas circulavam entre médicos, especialmente aqueles médicos que tratam de dor, neurologista, ortopedista, reumatologista, queixando de dor. Tudo bem. Aí eles fizeram um inventário naquela época para saber aquela população de dor, o que ela sentiu. E o padrão sintomático era igual: dor generalizada, sono fragmentado, levantar fatigado e humor depressivo. A pessoa do sul do Canadá e do norte dos Estados Unidos, uma não tinha conversado com a outra, para repetir o mesmo sintoma da outra que estava a 1000 quilômetros distante. Foi a primeira evidência de que não era uma doença psíquica, que era uma doença orgânica. Os estudos posteriores determinaram que aqueles indivíduos tinham um defeito na transmissão dos sintomas, da parte sensitiva do sintoma e na parte anestésica. Eles tinham um defeito por alteração dos níveis de endorfina. As endorfinas, no nosso organismo, são substâncias que controlam dor e humor. Então, o padrão sintomático dos indivíduos que têm fibromialgia é dor generalizada, sono fragmentado, levantar fatigado e humor depressivo.
Como isso se repete em todo mundo, então isso não é uma doença psíquica, isso é uma doença orgânica. Ou seja, falta no organismo daquelas pessoas essa substância que controla dor e humor. E a interação com o meio ambiente e as condições de trabalho desencadeiam as crises. É o seguinte, uma coisa chama a outra. Todo indivíduo que sente dor por tempo prolongado é deprimido, ou pelo menos presuntivamente é deprimido. E a depressão pode levar a dor. Então, se você tiver um nível de endorfina suficiente, aí você não vai sentir dor, ou vai sentir dor de acordo com o convencional. Mas se o seu nível de endorfina for baixo, aí você vai sentir mais dor, vai ter distúrbio de sono e vai ficar deprimido. Tudo bem. E o diagnóstico clínico da fibromialgia? Que é Isso é simples. Mas muitos profissionais têm dificuldade. Porque o paciente tem dor, os exames são inalterados, e às vezes o paciente, naquela fase já avançada, o paciente tem edema, tem dificuldade de apreensão e tal, mas na fase inicial a doença praticamente que você não tem um sintoma clínico, é só a queixa subjetiva de dor, né? Dor é um fenômeno subjetivo. Cada um tem a dor de acordo com alguns parâmetros. Por exemplo, os indivíduos que são mais intelectualizados têm uma percepção da dor maior do que os indivíduos que não são. E por aí vai. Mas veja bem, a dor é um sintoma fundamental. Mas o estereotipo sintomático dos pacientes com fibromialgia é idêntico de uma pessoa para outra. Como eu já disse, dor generalizada, sono fragmentado, levantar fatigado e humor depressivo. E a doença prevalece em mulher, porque ninguém sabe. É mais ou menos 9 para 1. A relação entre sexo masculino e feminino. E aquela a identificação dos pontos gatilhos, aquilo tem importância clínica? Como é que é isso? Tem que ter tantos pontos tal para fazer o diagnóstico, aquelas dores na articulação e tal. Se usa muito isso para dar o diagnóstico da fibromialgia, né? Quando a fibromialgia foi identificada, formou-se um padrão classificatório para identificar os pacientes com fibromialgia. Dessa primeira onda, os pontos gatilhos, 18 pontos gatilhos, foram identificados como pontos próprios da fibromialgia. Se você tivesse 10 de 18, você tinha fibromialgia. Os pontos gatilho hoje podem ser importantes, pode ter alguma importância na evolução clínica, no acompanhamento do paciente. Mas não para o diagnóstico? Não para o diagnóstico. Perfeito. É importante porque é uma doença que no início ela é praticamente invisível. O único sintoma é a queixa do paciente. Só. Né? É doença sem exame físico, é doença de queixa. Perfeito. Por aqueles queixos que ele disse. E outra coisa, ó, o macaco, eles provaram o seguinte, induziram dor no macaco. Depois de algum tempo que o macaco estava sentindo dor, as vias sensitivas, as vias excitatórias mudaram, estrutura anatômica e a quantidade de neurotransmissores. Mudou o local de percepção da dor, anatomicamente, e mudou a via anestésica. Então mudou tudo, muda tudo. Porque fibromialgia no começo é um doente, fibromialgia depois de algum tempo é outro. Evoluindo, muda a localização, edema, incapacidade de apreensão, essa história toda. Bem, a gente está chegando ao final do nosso segundo bloco, mas doutor Aires, eu gostaria que o senhor nos informasse se existem serviços próprios na Secretaria de Saúde, no Hospital Universitário, no serviço público como um todo, para os pacientes que têm sintomas procurarem. Como é que está a assistência da reumatologia no serviço público de saúde aqui no Distrito Federal? Eu acho que está precária. Você tem um diagnóstico que é fácil de fazer, você tem que ter acompanhamento do médico, que é o que vai prescrever o remédio, de um psicólogo, de um fisiatra, de um paciente que faz terapia ocupacional, para ver em que área do fibromialgia o indivíduo pode resolver. Agora, aquilo ajuda a melhorar a sintomatologia do indivíduo com fibromialgia.
Mas para consertar os sintomas do indivíduo com fibromialgia, você tinha que aumentar o nível das substâncias que estão faltando nele. E o fibromialgico só vai resolver esse problema se ele fizer exercício. E a lógica biológica é bem clara. Toda vida que você faz um movimento, na hora que você executa aquele movimento, se produz um quantitativo de endorfina equivalente ao tamanho do esforço que você fez. Se você faz esse movimento, produz um tanto. Se você faz esse, produz mais. Se o indivíduo com fibromialgia estiver constantemente em movimento, o nível de endorfina dele está alto, ele pode ter a doença, mas não tem um sintoma. Não tem um sintoma, perfeito. Então, o difícil no tratamento da fibromialgia é convencer o indivíduo que está com dor a fazer movimento. Ele diz, doutor, se eu fizer, vai doer. E ter acesso ao serviço que tem uma equipe multidisciplinar. Ah, sim, sem dúvida. Bem, chegamos ao final do nosso programa, mas antes de encerrarmos, eu gostaria que o senhor disponibilizasse o endereço do seu consultório, como é que as pessoas que nos assistem podem lhe acessar, entrar em contato com o senhor para uma consulta e tal. Como é que está a sua atividade na medicina privada hoje? Eu tenho um consultório. Dentro do consultório eu faço atendimento convencional dos pacientes reumatológicos. E qual o seu endereço? No Centro Clínico Lúcio Costa. Centro Clínico Lúcio Costa. Então, ligou no Centro Clínico Lúcio Costa e localiza. Pode ser. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Agradecer ao doutor Francisco Aires pela presença. Ele atende no Centro Clínico Lúcio Costa. Quem quiser marcar uma consulta com o doutor Aires, só entrar em contato com o Centro Clínico Lúcio Costa e agendar uma consulta. E no próximo domingo estaremos aqui aguardando você no TV Brasília a partir das 13 horas. Até lá e um abraço.